Como permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar? O que Jesus quer nos ensinar sobre fé e discernimento diante dos tempos difíceis? Em muitos momentos da vida, somos surpreendidos por acontecimentos que abalam nossa segurança e nos deixam inquietos. Mudanças repentinas, crises inesperadas, perdas dolorosas, instabilidades que parecem colocar em risco tudo aquilo que construímos. É justamente esse sentimento de fragilidade que aparece na cena do Evangelho de hoje. Alguns admiravam a beleza do Templo de Jerusalém, sua grandiosidade, suas pedras imponentes, suas ofertas preciosas. E Jesus, então, declara algo que ninguém esperava ouvir: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Essa afirmação desconcerta, porque confronta a falsa segurança que depositamos nas estruturas externas. A partir dessa fala de Jesus surge a pergunta que conduz nossa reflexão de hoje: o que Jesus quer nos ensinar sobre fé e discernimento diante dos tempos difíceis? Muitos querem previsões, sinais espetaculares, garantias. Mas Jesus mostra outro caminho, um caminho que exige firmeza e vigilância interior. É sobre isso que vamos meditar profundamente ao longo deste encontro. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 21, versículos de 5 a 11 e diz assim: Alguns comentavam sobre o templo, admirando as belas pedras e os dons dedicados a Deus. Jesus disse: Dias virão em que tudo isso será destruído, e não ficará pedra sobre pedra. Perguntaram então: Mestre, quando acontecerá isso? E qual será o sinal de que isso está para acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serdes enganados. Muitos virão dizendo: Sou eu, ou o tempo está próximo. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais no céu. Reflexão: Jesus inicia sua instrução conduzindo os discípulos a um confronto direto com suas falsas seguranças. O templo era a maior construção da época, símbolo de estabilidade, fé e poder. No entanto, Jesus revela que até as estruturas mais grandiosas podem ruir. Essa verdade continua atual. Quantas vezes colocamos nossa confiança em coisas externas, estabilidade financeira, posição social, saúde, aparência, bens materiais, como se fossem indestrutíveis. Mas tudo isso pode mudar de um dia para o outro. Jesus não quer criar medo, mas liberdade. Ele quer nos ensinar que a única segurança verdadeira é aquela fundamentada em Deus. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a confiar apenas em Ti. Essa declaração nos lembra que a fé precisa ser firmada no essencial, e não naquilo que pode desmoronar. Após falar da queda do templo, Jesus alerta: cuidado para não ser desenganados. Ele sabe que, em tempos de medo e incerteza, surgem vozes que prometem respostas fáceis, gurus que garantem prever o futuro, líderes que manipulam a angústia das pessoas. Jesus nos chama ao discernimento. A verdadeira fé não se alimenta de sensacionalismo, mas de intimidade com Deus. Ele pede calma, lucidez e vigilância. Guerras, crises e desastres naturais não são sinais do fim, mas parte da história humana. O cristão não vive guiado pelo pânico, mas pela confiança. Comente: quero ouvir apenas a voz de Cristo. Essa frase reafirma o compromisso de não permitir que o medo conduza nossas escolhas. As palavras de Jesus podem parecer duras, mas carregam uma esperança profunda. Ele nos prepara para enfrentar tempos difíceis sem perder o rumo. Quando ele diz: não vos assusteis, está nos convidando a permanecer firmes, mesmo quando o mundo apresenta sinais de instabilidade. A fé autêntica não depende do ambiente, mas da confiança interior. O cristão não vive amedrontado, mas consciente de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece sair do controle. As guerras, as divisões, as catástrofes revelam a fragilidade humana, mas também a força da fé que permanece. Escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha fé nos tempos difíceis. É um pedido de coragem, lucidez e perseverança. Voltamos à pergunta inicial: o que Jesus deseja nos ensinar com esse discurso sobre destruição, guerras e catástrofes?
Ele quer que entendamos que a verdadeira segurança não está em estruturas externas, mas na nossa comunhão com Deus. Ele não nos promete um mundo sem turbulências, ele nos oferece uma fé capaz de atravessá-las. Jesus chama os discípulos, e também a nós, a viver com confiança, discernindo as vozes, rejeitando o medo e permanecendo firmes quando tudo parece ruir. Assim, compreendemos que a fé não nos isenta das dificuldades, mas nos permite enfrentá-las com serenidade e esperança, certos de que Deus é a rocha que jamais desaba. Oração. Senhor, fortalece nosso coração diante das incertezas. Ensina-nos a discernir Tua voz no meio das muitas vozes que nos cercam. Dá-nos confiança para caminhar sem medo e firmeza para permanecer fiéis, mesmo quando o mundo parece tremer. Que nossa fé esteja sempre firmada em Ti. Amém. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a confiar apenas em Ti. Curta, compartilhe, siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Ative o sininho para ser avisado quando postarmos vídeos novos. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.